experiências, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A dimensão espiritual é composta por esferas que se elevam à medida que se afastam da crosta. Sobre as esferas mais elevadas, ainda temos poucas informações, mas nas regiões mais próximas à Terra, a vida desenvolve-se de uma maneira muito semelhante à nossa. Isso acaba gerando uma certa perturbação naqueles que desencarnam desconhecendo essa realidade. E muitos demoram algum tempo para se darem conta de que não fazem mais parte do mundo físico. Aqui no comecinho ele já nos traz muito a parte da reflexão, né? Que nós estamos num eterno processo de aprendizagem. Até onde isso quer me levar, o que isso quer me mostrar, que caminho que eu quero seguir, até onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo de correto, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que me melhorar. Né? Estamos num constante processo de provas e expiações. Vigiar minhas atitudes, vigiar meus pensamentos, vigiar minhas ações, o que eu estou entregando para o outro, mas principalmente o que eu estou fazendo de melhor para mim mesmo. Porque às vezes queremos entregar o melhor de nós para o outro, dedicar muito de nós para o outro e esquecemos de cuidarmos de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de nos vigiarmos, de buscarmos o melhor para nós mesmos, antes de tentar, acima de tudo, ajudar o outro. Para que só assim, fortalecidos, fortes espiritualmente, com a consciência tranquila, com a paz no coração, que a gente consiga ajudar o outro, sim, da melhor maneira, mas antes nos auxiliarmos o nosso interior, auxiliar essa bagagem que carregamos, o que eu tenho na minha bagagem, o que eu estou carregando, o que está me frustrando, o que eu preciso me melhorar para que eu possa auxiliar o outro. E aqui fala que nas regiões mais próximas da Terra, a vida desenvolve-se de uma maneira muito semelhante à nossa. Tem filmes, né, que nos retratam isso de uma forma mais clara, além dos livros, além de vários outros meios de busca que tem. E um dos filmes também que traz isso é o filme Nosso Lar, né, onde ele traz também a vida do médium, do trabalhador médium, que tem ali a sua morte, foi dormir, enfim, e quando se deu de conta ele já não estava mais no seu vínculo com a sua família. Aí trouxe a parte de que, mesmo após a morte, a gente está aprendendo, porque ele mesmo, com todo o desenvolvimento que ele tinha da vida espírita, com toda a bagagem que ele tinha ali conhecendo, que ele apresentava muito pelo outro, e até veio uma questão ali que se mostrou que era que ele estava mais passando para o outro do que se auto-aplicando aquele conhecimento. Ajudou muitas pessoas, estendeu muitas mãos, mas muitas vezes aquilo estava apenas a boca para fora e não se trabalhava aquilo no seu interior. Não havia muitas vezes a mudança no seu interior. Era ser falado no amor, era ser falado no afeto, mas muitas vezes não era colocado em prática nos seus meios, que é nos nossos vínculos familiares. Inclusive hoje, durante o nosso estudo na mediúnica, foi falado que, como na maioria das vezes nós somos testados, no nosso vínculo, dentro da nossa casa, no nosso local de serviço, nosso local de trabalho, né? Que é os meios onde a gente é mais testado, porque não vai ser uma pessoa distante que vai vir lá fazer uma abordagem para me deixar duvidoso, para me deixar enfurecido. Não, são as pessoas do nosso meio, onde eu vou ter que me submeter no outro dia, acordar, olhar para aquela pessoa. No outro dia eu vou ter que aprender a baixar meu ego para me poder conviver com ela. E se ela não muda, ok, mas então que haja de minha mudança, para que só assim seja possível o processo de evolução, porque muitas vezes é difícil. É muito mais fácil olhar para o erro do outro. É muito mais fácil, às vezes, eu achar a resposta para as falhas do outro. É muito mais fácil eu curar a dor do outro, eu resolver o problema dele. E quando é o meu, quem está comigo quando eu mais preciso? Às vezes é nós conosco mesmo. E que bom que seja nós conosco mesmo, porque ninguém pode fazer a caminhada por mim. Ninguém pode pegar da minha mão e fazer o meu processo, da minha evolução. Algum tempo para se darem conta de que não fazem mais parte do mundo físico. Quando muitos que desencarnam se dão conta muito tempo depois que
esse episódio que tem no filme, ele traz isso. Era alguém que frequentava a casa espírita, trabalhava, desenvolvia a casa espírita, abriu as portas da sua casa para isso, para fazer o bem, para desenvolver a caridade. Mas mesmo assim, no processo da evolução, após a morte, ele não estava preparado para deixar a família, ele não estava preparado para deixar aquela casa ali, porque ele tinha no sentimento dele que ele deveria continuar ajudando, que ele deveria cuidar dos seus, que ele poderia ter feito o melhor que ele podia, além daquilo. E na verdade, quanto mais buscamos, que tenhamos a sabedoria após a morte, de entendermos que o nosso processo, então que a gente tenha na parte prática, né, de fazer o bem sempre, de tentar pelo menos, né, se melhorar cada dia. Para que depois não haja tanta cobrança no nosso subconsciente, porque ele diz que há muita dúvida, ou eu estou vivo ou não estou mais pertencendo ao meu vínculo familiar. E aí, como vai ser ver a nossa família seguir sem nós? Como vai ser a nossa família seguir sua vida, seguir seus relacionamentos, seguir seus vínculos sem nós? Assim, se fosse ao contrário, a gente se fala muito na questão do sucessor, só que na verdade não é o sucessor, como a Eliane falou, são espíritos que partem e não tem muitas vezes um entendimento para fazer a passagem. Por quê? Porque eu quero ficar ligado ao meu filho, eu quero ficar ligado à minha filha, eu quero ficar ligado ao meu neto, ao meu local de serviço, às minhas posses, aos meus bens. Eu quero permanecer ali naquele lugar. Porque muitas vezes por falta de entendimento, que daqui nada levaremos, nada. É a roupa, é o brinco, é o charme, é a elegância, vai ficar tudo. Nada daqui eu vou levar. A não ser a nossa bagagem, do que aprendemos, do nosso conhecimento, principalmente o nosso conhecimento, de tudo que aprendemos, seja ele bom, seja ele ruim, são os nossos conhecimentos que vão com a gente na nossa bagagem, para que na próxima encarnação aquilo age em mim de uma forma mais natural, eu vou ter mais, como é que eu posso dizer, eu vou ter mais domínio em tal área, eu vou ter mais domínio em determinada situação da minha vida para me lidar, porque aquilo em outro momento, em outra situação, eu já lidei, eu já consegui desenvolver um pouco daquele autoconhecimento dentro daquela área. Então, além de estar sempre buscando a questão profissional, evoluir, crescer, mas também trazer aquilo para o entendimento. Não apenas ser um livro, não apenas ser uma prova, não apenas ser um médico, uma enfermeira ou o que for, para currículos, mas realmente para ajudar, para fazer o bem, para que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. A vida social depende do estágio evolutivo de cada comunidade. Como regra geral, os espíritos, ao retornarem à organização espiritual, que estão vinculados, após um período de readaptação, se preparam para uma nova encarnação. Trabalham e estudam, mas também possuem momentos de lazer e repouso. Há um preparo, né, que aqui traz muito a questão do preparo, que mesmo após a morte, há um preparo para que haja uma evolução, porém, igual estávamos conversando hoje no nosso grupo de estudo, que muitas vezes não é nos permitido lembrar do que aconteceu na minha vida passada. Alguns flashes, algumas situações, parece que eu já vivi, parece que eu já senti, parece que eu já vi aquilo. Muitas vezes acontece alguma situação que, poxa vida, parece que eu já vivi isso em algum momento, e quem sabe viveu, né? Então, são as questões aqui que trabalham e estudam, mas também possuem momentos de lazer e repouso. Não há ociosidade no mundo espiritual. Todos os espíritos cooperam nas inúmeras tarefas que são desenvolvidas no plano espiritual, sempre de acordo com as conquistas evolutivas no campo moral e intelectual de cada um. Conquistas evolutivas no campo moral e intelectual de cada um. Tem uma bagagem que nós fizemos aqui, levaremos daqui para o caminho que formos percorrer além daqui. Tomara que seja um patamar um pouquinho mais alto, um processo mais tranquilo, um pouquinho a menos, mas se a gente teve a oportunidade de reencarnar em nós, a escolha do ato, em nós, a gente fala sobre o livre-arbítrio, né? De controlar a nossa emoção, controlar o nosso ato. Porque eu sei que tal reação minha vai ter tal reação do outro. Porque somos um
espelho que eu estou refletindo para o outro é o que vai vir, que vai ser devolvido para mim, né? Então, conforme a nossa bagagem, conforme o nosso conhecimento, é cobrado também um pouco mais de nós para que haja essa mudança. E nós também devemos nos cobrar um pouco mais para que haja essa mudança interior. Interior para que haja um reflexo exterior mais tranquilo, mais ameno. Dependendo da situação, eu vou ter mais maturidade, mais tranquilidade, mais serenidade para lidar com as situações difíceis da vida, para lidar com alguma situação de momento que me faz explodir, que me faz ter uma reação que eu não deveria ter. De certo modo, é o nosso processo de evolução, nós cobrando isso. Porque muitas vezes é uma confusão com pessoas que a gente não tem muita afinidade, às vezes, ou aquele certo. Não consigo olhar para a pessoa que me dá um. Só o nosso processo de bagagem. No meu ponto de vista, é assim que eu vejo. Que fator seria dificultoso nós reencarnarmos e se nós lembrássemos as pessoas que nas vidas passadas eu tive confusões, tive problemas, eu saberia olhar para a pessoa com amor, a pessoa que pode ter matado alguém querido meu, pode ter feito algum mal para o outro, eu teria essa consciência tranquila de que eu só deveria amar, que eu só deveria cuidar. Muitas vezes é apresentado para nós de formas diferentes para que haja mudança, para que seja trabalhado aquele autocontrole, para que seja trabalhado aquele auto-amor, aquele respeito, muitas vezes, porque a gente vai ter que passar por um processo de evolução com aquela pessoa. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar até mim, ela vai ser, e possivelmente, a maioria das vezes como um ente querido nosso, é alguém perto, é alguém de vínculo de família, para que haja esse trabalho, para que haja essa mudança da espiritualidade. Por isso existe o auxílio da espiritualidade conosco sempre, né? Por isso está em busca da prece, está em busca da oração, independente da nossa crença, do que for, mas que haja uma fé, que haja, que vocês entendam que tem um superior além de nós, que independente da casa, da religião que vocês se encontrarem, tem um Pai Celestial que vai estar sempre com a gente, nos abrindo nossos horizontes, trazendo clareza para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos e para as nossas atitudes. Mas depende do que eu estou entregando para a espiritualidade. Eu estou abrindo as portas da minha casa, estou abrindo as portas do meu coração, do meu lar, para receber a luz. Estou buscando o evangelho do lar, independente se só eu estou buscando na minha casa, se tem mais familiares, que bom quando a gente consegue, né, fortalecer os laços. Mas para isso também a gente tem que ver a mudança de quem está fazendo a busca. A mudança de quem vem na casa espírita, quem está buscando, para que a gente consiga acender essa centelha em cada um que está perto de nós, para que haja mudança no modo geral. Conquanto o trabalho seja obrigatório, como é na Terra, com o seu limite para permitir o estudo e os momentos de lazer. As colônias espirituais têm os seus locais destinados ao estudo. Universidades, escolas, teatros e bibliotecas são construídos com este fim. O lazer na espiritualidade tem sempre um objetivo superior. Lá os habitantes se reúnem para ouvir a música espiritual, para assistirem palestras, para momentos de leitura e oração, para os encontros com os amigos. Quanto mais evoluídos, menos o espírito necessitará de repouso para reparar as suas energias. Mas os espíritos inferiores precisam descansar e dormir. Aos sofredores, que dormem por um longo período, principalmente aqueles que acreditavam no sono eterno. Depois da desencarnação, o espírito não necessita mais do alimento para nutrir o corpo físico. Mesmo assim, muitos ainda arraigados às sensações físicas ressentem-se de falta desse alimento mais grosseiro e necessitam nutrir-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observa-se no mundo espiritual o uso de alimentos à base de sucos, sopas e frutas. Embora semelhantes aos que são utilizados na Terra,
Os alimentos dos espíritos são feitos de matéria própria do mundo espiritual e de acordo com o perispírito de cada um, pois quanto maior a ascensão espiritual, mais delicado será o processo de alimentação. Acho que está muito além da nossa realidade de hoje, imaginar que um copo de água vai matar minha sede, vai curar minhas feridas, vai matar minha fome, vai curar a angústia, vai curar o ódio, vai curar o meu sofrimento. E no mundo espiritual é assim que se trabalha, é assim que é apresentado para nós, né? Sobre a intenção, sobre o poder das mãos, sobre o poder da ação, da energia, sobre o poder da nossa vibração. Por isso que a gente fala muito sobre a prece, sobre o copo d'água na cabeceira da cama, ou fazer o Evangelho do Lar com uma jarra de água, escolher um dia da semana para se trabalhar o Evangelho do Lar na tua casa, né? Para que os espíritos de luz, para que os mentores da tua casa, para que os teus mentores que te acompanham possam trabalhar ali através da oração, para que haja uma troca de fluido, para que haja uma troca de energia positiva naquela água, para que quando tu beber ela, haja fé, haja muito depósito de confiança ali, que os mentores trabalharam ali, que os espíritos de luz, que os espíritos do bem passaram por ali, e através daquela água vão trazer as respostas para as tuas perguntas, para os teus questionamentos, para as tuas feridas, para as tuas dores internas, para os problemas emocionais, que hoje a gente se trabalha muito nos problemas emocionais, né? As pessoas estão com muita fragilidade, estão com muita carência do autocuidado consigo mesmo. Está sempre atrás do material, sempre atrás do poucoso, hoje, eu quero apresentar, o que eu quero mostrar ser. E muitas vezes quem eu sou comigo mesmo? Quando eu fecho a portão da minha casa, quando eu estou dentro do meu quarto sozinha, quem é a Marília no seu interior? Quais são as bagagens que ela carrega? O que ela tem que se melhorar para que haja mudança no outro, para que haja um convívio mais tranquilo, para que haja uma paz, para que haja um equilíbrio emocional? O que eu preciso me melhorar? Você faça esse questionamento hoje, você permitam abrir um pouquinho o seu interior, olhar para dentro de si e trazer a reflexão. O que a espiritualidade hoje pode me auxiliar? E se eu não tenho a resposta, a espiritualidade me mostra através de atitudes, através de pessoas, o que eu preciso me melhorar, para que eu possa me olhar com mais amor, com mais cuidado, com mais empatia, com mais respeito. Também quem faz o Evangelho no lar, a gente começa a caminhar a nossa casa, dentro da nossa casa, vai por fora até atingir, até vizinhos a gente atinge. Quando a gente mora num prédio, a gente atinge de cima a baixo. Essa luz, é tão forte que não tem noção quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar. A espiritualidade sempre está ali naquele momento nos auxiliando. E a troca de energia de quem faz ou de quem se dá a oportunidade de viver esse momento, né, de troca, de oração, de reflexão, é uma energia muito além. A gente sente no nosso interior aquele abraço à espiritualidade, aquele carinho, aquele afeto, aquela paz no seu interior no momento que tu está fazendo a prece. Desde que seja com fé, com muita fé no que tu está fazendo, com muito sentimento, né? Que haja sentimento, não apenas ler o Evangelho, não apenas abrir, não, que haja intenção, que seja do coração. A aparência e a apresentação externa dos espíritos depende da força mental a de seu estado íntimo. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de ajustar o seu perispírito. Quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho consciência do que eu estou fazendo, quanto mais eu acredito naquilo que eu estou fazendo, quanto mais eu acredito naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou buscando, quanto mais entendimento, essa palavra tinha me fugido, quanto mais entendimento eu tenho naquilo, mais podemos dizer fácil, né, será o meu processo de evolução. E que diz o espírito maior e sua capacidade de ajustar o seu perispírito. Seu perispírito é a veste do espírito. Seria a formação que nem se fosse o nosso corpo.
desarmonia interior. Nem todos os espíritos estarão em condições evolutivas suficientes para plasmarem suas vestes perispirituais. Por isso, na literatura espírita, vamos encontrar a menção de fábricas especializadas na confecção de vestimentas, utilizando substâncias fluídicas próprias do mundo espiritual. Semelhante à Terra, no plano espiritual, as famílias espirituais vão compartilhar de uma mesma habitação, cujos ambientes são decorados como móveis e objetos quase idênticos aos terrestres. Quase que nem outra vez que eu falei, que quando a gente desencarna, a gente pensa que vai para o lugar onde está a nossa família. Mas se lá não evolui, que nem a nossa família evoluiu, ao grupo familiar, a gente não vai mais aqui. Daí a gente vai, de repente vem a família que a gente tem aqui na Terra, de repente tem outra família lá nos esperando também. Para aqui. E vai ser quase igual que nem diz aqui, né? À medida que o espírito evolui, seu perispírito se torna mais sutil, ou seja, mais desmaterializado, e com isso deixa de sofrer a ação da gravidade. Por isso, os espíritos superiores se locomovem através de um processo denominado volitação, deslocando-se no espaço em altas velocidades. Em nível físico, não há barreira intransponível para o espírito, apenas em nível moral. A culpa, o apego às coisas terrenas, a falta do perdão e os pensamentos desarmonizados são as maiores algemas que dificultam sua locomoção. Por isso, há espíritos que ainda necessitam de veículos. Como exemplos, temos o aeróbus em nosso lar, o trem e o trem magnético em Alvorada Nova. Essas naves, esse trem aqui, ó, geralmente é usado quando os espíritos mais elevados, que eles vêm socorrer as pessoas para a coisa que eles precisam para levar eles para um lugar, para o hospital, para se melhorarem, porque eles não conseguem evolutar assim, ó, evolução assim. Então eles precisam dessas naves, porque os espíritos evoluídos não precisam nem disso. É que nem nós, quando a gente dorme, a gente, não sei se alguém disse que está voando assim, ó. Quando a gente dorme e sonha, a gente fica grudado pelo umbigo, né? Pelo cordão de prata. E a gente vai. Sim, isso a gente gosta. E daí quando a gente desencarna, para a gente ser levado para um hospital, porque primeiro a gente é levado para o hospital para ser medicado e para se melhorar. Então esses espíritos vêm nos buscar com essas naves, com esse trem. E ainda até assim, ó, eu já li livros que na Amazônia tinha um trem muito cheio de espíritos que não conseguiram evoluir, bandidos, ladrões. Esses estudos foram encaminhados para o planeta esse que está perto da Terra. Isso vai ser igual à Terra quando começou os homens da caverna e tudo. Então esses foram com esses trens. Para transporte nas faixas espirituais mais próximas da Terra. Sabendo dessa realidade que nos espera na continuação da vida, o temor da morte vai desaparecendo e vamos nos sentir estimulados ao esforço necessário para realizar as tarefas a que estamos comprometidos, em especial, resolver os conflitos íntimos, trabalhar, estudar
conforme somos. A vida nas esferas intermediárias nos possibilita antever como seremos venturosos nas regiões felizes, quando pelo esforço permanente tivermos vencido as nossas imperfeições e conquistando o estágio de espíritos perfeitos. Tem que voltar algumas vezes para não chegar lá a ser perfeito, né? Quando a gente compreender, claro que isso é muito difícil, tem a gente que estuda e lê, quando a gente entender que a morte não é assim aquele temor que a gente tem, que a gente tem que aprender que aí a gente espírita, a gente vai ser livre, que a gente está preso na matéria, a gente vai para um lugar melhor. Claro que um pouco antes desse lugar a gente tem que se melhorar, para a gente poder voltar. Muitas vezes ainda para poder ir para o estágio perfeito. Eu falo um pouco, a Marília fala mais, então. É que tenhamos na nossa mente, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, que tenhamos a responsabilidade de assumir os riscos, de que estamos num processo de evolução, de que estamos num processo evolutivo, que eu vou precisar errar muito, vou precisar que outras pessoas errem comigo para que eu possa curar muitas vezes o meu ego, para que eu volte atrás quando o outro não quiser voltar, mas eu sou vítima, o outro deveria ter tido tal atitude, o outro deveria ter feito de tal forma. Não. Se tu está vendo no outro, trabalha em ti esse erro, trabalha em ti essa forma. Porque se tu levantou porque acendeu essa luz vermelha, é porque tu precisa trabalhar dentro de ti. Essa sensação de que a gente muitas vezes cria na gente, do vitimismo, do coitadismo, do porquê comigo, porquê que tá, né? Vamos viver o luto, vamos viver aquela dor, vamos nos permitir viver nossos sentimentos, mexer nas nossas feridas, para que a gente possa, a partir daí, ir em busca de respostas, ir em buscas sábias de conhecimento, e através da leitura, através de livros, independente da religião, independente onde tu encontrar, independente da tua fé, que temos conhecimento suficiente para ir atrás da nossa melhoria, antes de querer mudar o outro, antes de querer revolucionar a casa, querer revolucionar a família inteira. Vamos nos autoajudar, principalmente. Ter consciência que nós temos sozinhos, que somos sozinhos, que nós temos de dentro para fora para melhorar. Não é porque a Marília fez isso para mim que eu vou parar na evolução. Não. Eu tenho que ter consciência que eu que tenho que me melhorar. Não adianta esperar pelo outro e nem querer mudar outra pessoa, que ninguém muda ninguém.